Olá, a Abracinov se reúne hoje aqui com grandes pessoas para falar um pouco da importância da mulher no cenário do empreendedorismo. E é uma felicidade muito grande estar aqui com grandes mulheres. Eu sou Terezinha Carvalho, estou atualmente como presidente da Abracinov e ao meu lado Vanessa. E aí, Vanessa? Animada? Animada, né, Terezinha? Vamos contar histórias aqui, como a gente sempre costuma falar de mulheres reais, né? A gente vem com a nova edição do podcast Conexão Abracinov para transformar essas histórias aí, deixar que elas inspirem também outras mulheres. Pois é, e agora a gente traz aqui um nome de peso, né? Uma mulher com história lindíssima, uma importância muito grande, né? Eu acho, assim, extremamente importante essa parceria que a Abracinov tem, e aí fica à vontade para fazer a apresentação. Isso, hoje a gente recebe Vivian Miele, diretora técnica da AGVISA. Vivian, é uma alegria, né, para a gente ter a AGVISA como empresa, como órgão associado à Abracinov. E aí, vamos contar para quem está nos ouvindo, né, para quem está nos assistindo, quem é Vivian no dia a dia, qual a formação, o que é que você faz? Então, me chamo Vivian, né, como você já trouxe aqui. Primeiro, é um prazer estar aqui ao lado de vocês, né, nesse podcast dessa empresa que vem nos ajudando tanto a desenvolver os nossos processos de trabalho. Então, Vivian é enfermeira, mestre em modelos de decisão em saúde pela UFPB. Atualmente estou concluindo o doutorado também na UFPB. Legal. Mas Vivian também é mãe, é esposa, é dona de casa, faz feira, faz academia, né? Uma mulher comum do século XXI, vamos dizer assim. Tantos desafios, né? Eu acho tão bom quando alguém faz feira, cria filhos, porque no nosso dia a dia, né, enquanto mulher, essa é a nossa realidade, né? E a gente conciliar isso com um doutorado, com um cargo tão importante. E acho, Terezinha, a gente pode falar um pouquinho para quem está nos assistindo o que é a AGVISA, né? Como é que ela influencia o nosso dia a dia, na rotina prática mesmo, Vivian? Então, a Vigilância Sanitária, né, a AGVISA, é uma sigla, na verdade, é a Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba. E a vigilância sanitária, ela existe dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, e também ela está presente em todos os lugares do país. Aqui no Brasil é uma das vigilâncias mais antigas. Por que é uma das? Porque existem outras, vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, ambiental, que ficam dentro do guarda-chuva da grande vigilância em saúde. E por que nós somos uma das mais antigas? Porque desde a época do Brasil colônia, com a chegada da família real de Portugal aqui, existia a ação da vigilância sanitária nos portos, porque chegavam pessoas doentes, com animais, e alguma coisa trazia doenças a esse movimento. E aqui na Paraíba, a gente tem essa particularidade, e já informa você que nos assiste, que nos escuta, que nós somos a primeira autarquia estadual em vigilância sanitária do Brasil. Que legal. Fantástico. Todos os municípios, todos os estados têm dentro da Secretaria de Estado de Saúde o setor de vigilância sanitária. E nós não, somos uma autarquia com independência administrativa, financeira, criada por lei e por mais que tenha essa longa história de vigilância no país, esse formato de agência aqui na Paraíba já está com mais de 20 anos, se eu não me engano, 24 anos. Então, a gente faz esse trabalho com a população, com o objetivo de protegê-la contra riscos que estão aí, às vezes, ao nosso redor, até aqui nesse ambiente que a gente está, mas muitas vezes para a população, para a sociedade, eles não reconhecem. Isso é uma informação muito importante quando você fala de uma autarquia, porque a Abracinov, ela tem um orgulho danado de vocês fazerem parte lá da nossa associação, mas vocês são a única autarquia, né, que a Abracinov faz parte, né? Aliás, vocês fazem parte da Abracinov. Eu queria saber por que foi essa decisão e como é que você vê hoje essa parceria. Sim, então, desde o ano de 2019, a Anvisa, porque hierarquicamente falando, nós fazemos parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e existe o nível federal, né, que é a Anvisa, que ficou muito conhecida pela população, principalmente nos tempos da pandemia, onde se falava, né, uso de máscara, etiqueta ao tossir, registro de vacina e tudo mais. Então, em 2019, a Anvisa publicou uma RDC que trata da organização das ações de vigilância sanitária. E, com isso, dentro desse documento, existia uma seção onde diz que possuir o sistema de gestão da qualidade implementado é requisito indispensável para organizar as atividades. Então,
Com base nessa RDC, a própria Anvisa, ela criou um projeto chamado Integra Visa e fez uma parceria com um dos hospitais de excelência do país, que é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de São Paulo, criou esse projeto de autoimplantação do sistema de gestão da qualidade. E quando a gente recebeu tudo isso, trabalhar com ferramentas de qualidade, fluxo, abordagem por processo, foco no cliente, ter essas palavras no órgão público, onde antes a gente só falava de fiscal, fiscalização, interditar, notificar, fazer uma educação em saúde. Então, receber essa enxurrada de palavras novas, para a gente foi muito desafiador, mas também vem sendo muito promissor. Então, com a chegada desse curso que a gente fez, recebemos recurso federal também. O nosso gestor maior, à época, né, o doutor Geraldo, ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos potencializar isso que a gente já vem buscando e ter essa assessoria, ter esse apoio. E foi daí uma reunião, né, a gente fez um levantamento de outras empresas, mas a Abracinov foi aquela que se demonstrou com maior perfil para atuar na área de saúde e uma área tão específica de saúde, que não presta uma assistência direta, diferente de um hospital, de uma clínica, mas uma assistência indireta e coletiva. E aí, desde 2023, final de 2023, a gente fechou essa parceria com vocês, que vem, assim, ajudando muito a gente entender esse universo da gestão da qualidade dentro do serviço público. E é interessante, eu tive a oportunidade, através da Abracinov, de falar um pouquinho sobre comunicação interna e externa com toda a equipe da AGVIS, e a gente vê o compromisso, né, que vai além do que é dito, mas vai nas práticas do dia a dia. E aí, pensando nisso, Vivian, um órgão público que tem normas, protocolos, e a gente fala muito em inovação voltada só à tecnologia, mas na gestão pública, você vê a inovação de outra forma no dia a dia? A Abracinov te ajuda a trazer essa inovação de alguma outra forma, que não seja só tecnologia? Eu tenho esse pensamento também, né? Como diz, inovação a gente só remete à tecnologia. E sistema a gente só remete a computador. Não é? Não só remete a computador, sim, essas coisas. Mas eu acho que o que trouxe mais inovação para a AGVIS Paraíba nesses últimos 6 anos que eu trabalho lá foi a implantação do sistema de gestão da qualidade. Porque nos trouxe uma visão, nos trouxe um modelo de gestão que até então, se perguntasse qual era o modelo de gestão de vocês, qual modelo vocês utilizavam. É um pouco difícil fazer inovação sem tecnologia, é desafiador, mas é possível. E eu acho que aí a gente tem que estreitar mais o diálogo com a população, né? Não ter aquela balança onde de um lado é o infrator, do outro lado é a AGVIS. Não, mas ter parceiros de segurança, né? Fazer do nosso público, desde o nosso cliente cidadão, que é a sociedade que consome, é o consumidor, até o empreendedor, até também os gestores, porque a gente vive em 2 nichos. O empreendedor da rede privada, que abre um estabelecimento que necessita de uma licença sanitária, mas também o serviço público, que é passível dessa licença sanitária. Então, eu acho que a grande inovação que veio para a gente foi a questão de trabalhar com os princípios da qualidade, né? Melhoria, foco no cliente, abordagem por processo, liderança. Então, a gente ter uma liderança que apoia a gestão da qualidade é imprescindível, né? Eu costumo dizer, Terezinha, que a cabeça é que dá o comando, né? Então, é muito importante quando a alta gestão apoia, patrocina, incentiva. Porque se a alta gestão não faz isso, como é que os membros vão ficar? Se o meu gestor não está nem aí para esse assunto, então por que raios eu vou me adentrar a isso aí? E também uma maneira de inovar, eu acho que a gente tentar reduzir um pouco do processo, desburocratizar, né? A gente tem aquela ideia de vigilância sanitária do carimbo e da caneta, né? Então, eu acho que também é uma das formas da gente inovar. E com sistemas, às vezes, até manuais, artesanais, uso de planilhas, de coisas que a gente pode ter, um maior controle. Eu acho que vai muito mais do que uma ferramenta visível, tangível, mas muito da nossa mente,
da maneira como a gente gere, da maneira que a gente enxerga as coisas. Muito bem. A Anvisa, ela é nível estadual, não é isso? E aí a gente tem aqui na Paraíba, hoje, grandes festas, né? A gente tem, principalmente agora no mês de junho, a gente tem o maior São João do mundo, né? A gente tem Patos também, tem regiões aí que tem Catolé do Rocha, tem Carnaval, tem São João, né? A gente tem festas aqui já bem conhecidas, a respeito de Guarabira também, né? E agora, João Pessoa, a gente tem aqui um crescimento, assim, impressionante na área alimentícia, né? A gente está vendo hoje que quase todo dia a gente vê um restaurante novo, uma lanchonete, uma cafeteria. Estamos no momento das cafeterias. Né? Então, a gente vê que tem crescido muito, tanto na população como nas pessoas visitando. Como é que a Anvisa ela se prepara para esses momentos? Então, antes de responder isso, é importante explicar onde a vigilância atua, né? Falei um pouco sobre riscos, né? Então, a gente atua com o objetivo de proteger a população, o consumidor, de produtos e serviços contra riscos que são inerentes. Então, eu posso tomar uma água e a água está contaminada. Recentemente, a gente viu aqui na mídia, a nível de Brasil, né, bebidas que estavam contaminadas com metanol, e a vigilância sanitária atua nesse processo, desde a cadeia de produção até a prateleira que chega para o consumidor. E como você trouxe, né? Existe risco no alimento? Existe risco em um saneante, em um produto que passa para higienizar essa mesa. Existe risco em um medicamento que, se não passar por um controle de qualidade, pode apresentar reações no paciente por questões de falhas de produção em produtos para a saúde, e até meninas e rapazes e homens também, numa tintura de cabelo, num alisante, num químico, numa vacina. Mas, mais precisamente para essa área de alimentação, né, principalmente quando nós temos eventos em massa, como é o caso de São João, que atrai grandes públicos, a gente fez uma ação no ano, estamos em 2026, em 2024. A Anvisa esteve aqui porque a gente também faz uma ação contra o cigarro eletrônico, aqueles dispositivos eletrônicos para fumar. Então, a Anvisa proíbe a produção, o comércio, a propaganda. É ilegal aquele produto no nosso país. E a gente tem uma luta enorme contra as pessoas que comercializam, desde o ambulante, que é, às vezes, o mais difícil da gente identificar, porque ele está aqui, amanhã ele está lá, está na lagoa, está em outro lugar, coloca ali junto das pastilhas, das pipocas, e tem lá cigarro eletrônico. Até as conveniências, né, e essas lojinhas que vendem. Então, nós fizemos, inclusive, né, uma ação coletiva, a Anvisa, ao nível federal, veio para cá, e aí, junto com a vigilância do município de Campina Grande, porque, como eu falei, em cada município possui uma vigilância sanitária. Nós fizemos essa ação, e também no setor de alimentos, né? A gente trabalha muito com alimentos também, com treinamento sobre boas práticas de manipulação de alimentos, porque a questão da manipulação, você pode gerar ali uma contaminação e a pessoa que vai ingerir ser prejudicado. Então, o risco, ele existe. Existe num serviço de saúde que você vai, num hospital, de pegar uma infecção hospitalar, que no meio da saúde a gente chama infecção relacionada à assistência à saúde, mas é muito conhecido pela população como infecção hospitalar. Então, a vigilância vem para atuar e para identificar uma estrutura que atenda à proposta daquele estabelecimento com segurança sanitária. Então, nós avaliamos a estrutura física e o processo de trabalho. Se aquilo é seguro o suficiente para poder entregar aquele produto ao consumidor. E é muito importante quando ela fala dessa relação, por exemplo, de construção com a comunidade, porque a agência ela tem canais ativos no WhatsApp. Então, dentro do nosso país, poucas agências têm canais ativos dentro do WhatsApp para se relacionar com a população. E eu acho que é importante, Vivian, a gente trazer isso, né, como um diferencial de vocês nesse papel de educar as pessoas, não só de autuar, né? Então, assim, quem está em casa, quem está nos assistindo, quem está ali naquela angústia, muitas vezes, de um processo que existe, tem essa possibilidade também de contribuir com vocês, não é isso? Sim, até porque o objetivo é proteger a população e promover saúde. Então, a promoção à saúde está muito ligada a ações educativas. Nós participamos de um projeto junto à Anvisa, a Paraíba vem sendo piloto, que se chama Anvisa Educa, onde nós estamos indo para as escolas, no ambiente virtual da vigilância sanitária. Tem um curso
de 100 horas para o professor, que ele se capacita e aí ele multiplica para os seus alunos, e o objetivo é que o aluno multiplique com seus familiares, com a comunidade. Uma outra maneira também que a gente faz essa comunicação, né, é através do canal de rádio. Nós temos que ainda, por mais que a gente esteja numa era de tanta inovação, de podcast, mas com o objetivo de alargar nossas fronteiras, né, de abranger o máximo possível, tem aquela pessoa que escuta o rádio. Então, existe o Momento AGVISA, toda quinta-feira passa numa emissora de rádio, e aí as pessoas ficam por dentro de assuntos, de orientações que são importantes e pegam um público que muitas vezes está ficando meio esquecido no meio dessa era tão tecnológica. Parabéns, né, pela iniciativa. Esse podcast ele vai ser lançado agora no mês de maio, um mês importante, né, para nós mulheres, que é um mês muito representativo, que é o mês das mães. Eu queria sair um pouquinho desse lado técnico e esse lado que enche o nosso coração, né, aquece muito o nosso coração, que é ser mãe, né? Você foi mãe há quantos anos? Eu sou mãe há 12 anos, né? Eu fui mãe aos 24 anos. Tem um bebê. Tem um bebê que vai fazer 12 agora em agosto. Uhum. E como é que é conciliar essa parte? Porque quando você entrou na AGVISA, ele era muito novinho ainda, né? Então, como é que você vê hoje a dificuldade que muitas mulheres, né, sofrem por isso, né? E o que você pode dar de conselho, né, nesse desafio, quando a gente tem um filho e tem que começar de novo, tem que voltar, né? O que é que você poderia dar de conselho a essas mães que enfrentam isso no dia a dia? Então, eu penso que nós, enquanto mulheres, assim, enquanto humanos, a gente tem essa necessidade, né, de assumir esses papéis, de estar inserida na sociedade, no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, mas também a gente tem o nosso universo dentro da nossa casa. Primeira coisa que eu falo, Terezinha e Vanessa, é o seguinte: o local que merece, assim, que eu tenho que ser bem-sucedida, o local onde eu devo ser mais bem-sucedida é dentro da minha família. Porque qualquer coisa que aconteça fora daquilo, eu acho que é encenação. Para mim, não serve ser bem-sucedida no trabalho e ter uma família falida. Entende? É um desafio grande, né? É um desafio grande. Eu conto com a rede de apoio, né? Sou privilegiada em relação a isso aí, quando o Pedro tinha uma idade menor, mas depois eu busquei colocar ele em escolas integrais, quando ele ficava com minha mãe, tudo bem, minha irmã, mas depois Pedro estudava manhã e tarde, já ficava integral até ele ficar maiorzinho, aí fui colocando em esportes, no horário alternativo, no inglês, e sempre sendo presente, porque mesmo assim ensina prova, faz trabalho de escola, os professores passam aquelas maquetes que a gente que é mãe fica desesperada, né? Porque pediram para fazer uma miniatura de um quadro de Van Gogh. Quarto em Arley, meu Deus do céu, dentro de uma caixa, e eu cortando toalha para fazer caixa, né? Toalhinha pendurada, tinta, e assim é um desafio, mas é muito gostoso. É muito prazeroso. Mas eu acho que a gente também, que é mãe, a gente tem que preparar os nossos filhos para andar com as próprias pernas. Eu tive uma experiência muito particular com o Pedro, que nas séries iniciais, onde a gente que é mãe participa dessa alfabetização do nosso filho, porque a gente também ajuda ele a ele aprender a ler, a escrever. E aí, quando eu fui, assim, cortando esse cordão, que eu disse, não, agora você vai fazer sua tarefa e depois eu vou olhar. Tá? Eu não vou ficar do lado assim, não. Depois você me mostra para eu conferir. E ele foi começando a estudar para a prova só. E ele é um aluno muito bom, mas quando ele teve a primeira nota, que não era tão alta, ele disse, quando a senhora me ensinava, eu tirava notas maiores. Eu disse, olha, é o seguinte, você não pode fazer da sua mãe uma muleta. Você tem que andar com suas próprias pernas. Então, você tem que ter... Sua mãe lhe ensinou o básico. Você sabe ler, você sabe escrever. Né? Não ensinei, participei desse processo. Então, eu acho que a gente tem que ter, assim, também dar essa autonomia. E que as mães, assim... consigam ver beleza em tudo, né? Consiga ver beleza no ato de criar, de cuidar e brilhar também nos nossos ambientes de trabalho, né? Legal. Ficamos felizes, né, Terezinha? Inspiradas, pode ficar à né? vontade aí para suas considerações finais. Acho que esse é o nosso desafio, né? Conciliar, mas sem esquecer o que é vital pra gente, né? O que nos move. Então a gente encerra agora, né, Terezinha? Queria muito agradecer a você, tá certo? Dizer que foi um prazer receber você aqui. Deu aula, né? Esse finalzinho aqui foi excelente. Então quero muito agradecer, dizer a você que pode continuar
contando com a Abraço Nova, que a gente está à disposição. Então, foi um prazer muito grande. Pode ficar à vontade, se quiser falar mais alguma coisa para a gente encerrar. Só agradeço mais uma vez, reforço aí esse agradecimento e também esse podcast que é tão importante para que outras pessoas possam ouvir e aí tirar lições, né, e tudo mais. E também a Vigilância Sanitária está à disposição não só da Abraço Nova, mas de toda a Paraíba, né, com esse nosso objetivo de levar cada vez mais proteção à população, e a gente conta com vocês, com o cidadão, para ser parceiros da vigilância por uma saúde mais segura. Ok. Abraço Nova e gestão que inova.